Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para fazermos reflexão da palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, o assunto que eu vou falar é muito importante, porque você não está vendo mais sendo pregado o que eu vou falar aqui nesse momento. É muito raridade. Eu quero falar sobre a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para nós? O que será que Deus quer de cada um de nós? Será que Deus quer que eu tenha uma vida próspera? Será que Deus quer que eu tenha uma família bonita, saúde, como é pregado por aí? Jesus fez uma oração por nós, certa vez, que está lá em João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus amigos, meus irmãos, se você for fazer uma pesquisa hoje, dentro das igrejas, cada um está indo buscar sua bênção, não é verdade? Mas será que as pessoas estão indo para os templos buscar qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para nós? Eu separei alguns textos aqui, dentre muitos, para passar para os nossos ouvintes, os nossos apreciadores aqui da palavra. Qual é a vontade de Deus para conosco? O primeiro texto eu quero ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Está vendo, meus ouvintes? O outro texto encontra-se em Romanos capítulo 6, versículo 22, que diz assim: isso é para nós que nos convertemos, o qual Deus nos livrou do pecado. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Esse texto está dizendo que sem a santificação eu não tenho a vida eterna, e com a santificação o final dela, do santo, é a vida eterna. Você vê as pessoas hoje indo por os templos, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, coisas perecíveis. Então, meus amigos, a maior vontade de Deus é a nossa santificação. Porque Deus é santo? Deus é santo. Os filhos de Deus têm que ser santos? Tem que ser santo. Deus é luz? É luz. Os filhos dele têm que ser luz? Tem que ser luz. O outro texto em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Olha, diz assim, que ele nos escolheu, né? Então eu vou fazer a leitura. E diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Você está notando que tudo aqui tem a santificação? Você observou já que não está pedindo saúde física, bens financeiros, não está pedindo nada disso. Olha o outro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, isto é, o seu corpo, em honra. O vaso na palavra de Deus significa o corpo nosso. Em santificação, em separação. Nós deveríamos correr atrás disso como se fosse algo aliás, é algo de suma importância para a nossa vida. Toda a nossa vida. Então, meus irmãos, eu li para você vários textos de qual é a vontade de Deus. Quando você vê alguma igreja incentivando você a buscar isso, buscar aquilo, e não fala nada de santificação, você pode desconfiar, meus ouvintes, desconfiar que esse evangelho não está sendo verdadeiro. Olha o que diz aqui em Hebreus 12, 14. Isso aqui é uma advertência muito séria, porque hoje quando as pessoas falam, olha, fulano quer ser santo, já falaram isso para mim, quer dar uma de santo. Queremos ser santos, sim, né? E quando você quer ser uma pessoa, fazer a vontade de Deus, eles vão olhar estranho para você. Hoje na nossa reunião, uma membra nossa falou: é verdade, eu fui num lugar e as pessoas já, eu vi que eles estavam, eu não era bem-vindo ali. Falei, porque você é uma santa de Deus. E esse texto aqui que eu vou ler agora, meus ouvintes, deveria fazer você refletir muito sobre a sua santificação. Desculpa. Que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14.
desculpa. E diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu li tanto texto aqui de santificação, mas esses textos não é pregado na maioria, uma grande maioria dos templos. Por quê? Porque isso não interessa, ninguém quer ser santo. Eles querem que Deus satisfaça o desejo do coração de cada um deles. Agora, quando eu me torno santo de Deus, filho da luz, Deus vai ouvir minhas orações com toda certeza. E Deus fala: bate que vai abrir, busca que você vai encontrar. Por quê? Porque os meus objetivos não é mais aqueles objetivos mundanos, não é mais aqueles objetivos carnais, mas o objetivo de Deus. Deus não é santo? Deus não é luz? Eu vou buscar as coisas da luz, as coisas do alto, né? Então eu gostaria, meus ouvintes, meus irmãos, você que está vendo esse vídeo, você tem a obrigação, se você professa o nome de Jesus, de ser um santo. Se você professa o nome de Jesus, você tem a obrigação de ser filho da luz. Você tem a obrigação de correr atrás disso, com todas as suas forças, com todas as suas energias. Gostaria que através desse pequeno vídeo, você pensasse sobre isso.